Amador, né, de Maria Dolores, foi a mocidade praticamente que fundou essa casa, né? Então a gente vê a importância do trabalho da mocidade, né? Ainda tem muita conversando com o João Thiago, né? Tem muito preconceito em relação aos jovens, se os jovens têm que trabalhar ou não. Então isso aqui é uma realidade, né? Então quando nós fazíamos parte de uma casa do Caminho da Esperança, e quando nós viemos aqui no bairro, começou a ter esse trabalho, praticamente assim a grande maioria das pessoas eram jovens, né? E isso foi fundamental para o andamento dessa casa. E hoje ele explorou, né, perdeu um pouco essa característica, apesar de ter bastante jovens também na casa. Mas isso mostra o que? A importância de uma mocidade. Quando a mocidade é unida, quando tem uma direção que realmente acredita no trabalho, esse é o fruto, né? Então essa casa, eu acho que é o fruto dessa mocidade. E vocês também um dia, com certeza, levar esse conhecimento para outros lugares, onde o pessoal for estudar, onde vai morar, sei lá, levar essa semente, né, da mocidade. E quem sabe também não fundar outras casas. Esse é o objetivo também nosso, né? Então vamos dando sequência, né? Davi vai agora comandar a palestra, os estudos. Passar o vídeo, né? Já nos cumprimentamos, né? Então, vamos para a nossa singela conversa desta manhã, com o tema o jovem e a espiritualidade, né? Como o Luiz e a Melinda, o pessoal já colocou aqui na abertura, se a gente tem alguma dúvida de que espiritualizar-se é importante, acho que essa dúvida vai ficando para trás diante desses 20 anos, né? De trabalho juntos, das mocidades trabalhando em torno da ideia de buscar viver de maneira diferente, viver de forma a que nós não percamos as oportunidades de nos alegrar, de nos confraternizar, mas também tendo como foco principal a grande responsabilidade que nós precisamos ter em relação às nossas vidas. E isso sempre foi muito claro nos objetivos que esse departamento, que essa atividade idealizou e propôs durante todos esses anos, né? Auxiliar a cada um de nós, né, a buscarmos um foco de responsabilidade sobre sua própria existência, que é muito importante, né? Porque a gente pode fazer o que quer, mas, como diz um amigo, né, deve. A gente vai ter que aprender a conviver com essa dúvida, né, de fazer o que se quer e fazer o que se deve, que é muito importante. Lembro que quando nós iniciamos, lá ainda no Caminho da Esperança, as atividades, e se há alguma dúvida de que é importante vivermos a nossa espiritualidade, né, a gente se pergunta, é importante espiritualizar-se? É importante preocupar-se com a espiritualidade nesta fase da existência, né, que é a fase juvenil? Nós encontramos na literatura N informações de que sim, de que é muito importante. Mas na prática, isso é importante? Isso é importante. Na época nós recebemos pessoas que estavam chegando à casa espírita, e dentre eles jovens também, que nos procuravam e diziam assim, eu estou perdido, estou completamente perdido, eu preciso de ajuda. Alguns diziam, eu quero sair da droga, eu estou afundando, minha vida está acabando. E por si só, haviam chegado à conclusão de que
tinham que deixar aquela experiência para vivenciar uma outra coisa. Porque diz a doutrina espírita que o espírito se cansa de vivenciar só os aspectos das sensações, daquilo que dá satisfação momentânea. Porque o problema da sensação momentânea é que se ela perdurasse para sempre, tudo bem, mas ela não perdura. E quando ela não é feita consciencialmente, ou seja, atendendo à consciência, ou fazendo o que se deve, ela deixa um gosto amargo, um gosto muito ruim. Não é na boca não, né? Na alma. Se fosse na boca a gente pega aí uma balinha, né? Um chiclete, mastiga e está tudo bem. Mas não é. A experiência ruim, ela deixa um gosto amargo na alma. O problema também desse gosto amargo é que ele não fica só naquele momento. Ele vai perturbar aquele que se deu aquele comportamento durante toda a vida. A não ser que a pessoa procure reformular a sua vida, reestruturar de novo, mudar esse caminho. Esse gosto ruim vai permanecer no espírito para a vida inteira. Porque na verdade, nós queremos, né, qualquer um de nós queremos experimentar aquele momento, e acabou. Depois a gente vê como é que fica, né? Já vi muita gente falar assim, não, eu quero curtir a vida, depois eu vejo o que eu faço. Acontece que não tem o depois, né? A gente é um espírito de realidade integral, tudo acontece agora, não tem o depois. E como não existe o tempo para o espírito, o que eu estou vivendo agora vai comigo para sempre. O passado é sempre presente, o passado não é passado, né? Porque é um fato, e esse fato registra-se na nossa natureza. E nós somos espíritos, não somos corpos, né? Como somos espíritos, o que acontece? Tudo que nós fizermos fica registrado em nossa essência, na nossa natureza. É muito comum que cada um de nós a gente traz de outras vidas, né, condicionamentos e direções, tendências que a doutrina espírita chama de tendências, mas que segundo o Evangelho, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, segundo o Evangelho, não existe tendência que não possa ser resistida, desde que a gente queira. Toda tendência, todo indicativo, né, pode ser resistido. É a gente que determina se a gente vai para cá ou se a gente vai para lá. Então a pergunta é, espiritualizar-se é importante? Para aqueles primeiros jovens que chegaram quando a gente iniciou as atividades de mocidade lá no Caminho da Esperança, espiritualizar-se era muito importante. Eles estavam com a alma amarga, estavam experimentando o que de pior tinha na existência. E acreditavam ter experimentado o que era de melhor. Porque no momento em que a gente se dá a viver as sensações, né, a gente acha que está experimentando o melhor. Só que depois percebe que escolheu a pior parte, né? Escolheu a pior parte. Está experimentando o que há de pior. Tanto que eles diziam assim, o menino dizia assim, eu não suporto mais conviver comigo mesmo. E eu tinha duas opções. Um deles me disse, eu tinha duas opções. Eu escolhi uma. Eu podia me matar, porque era o mais óbvio, eu já não suporto mais conviver comigo mesmo, ou procurar uma ajuda. Eu resolvi procurar uma ajuda. Então eu estou aqui. Olha a responsabilidade, né? Claro que ninguém é responsável pela vida de ninguém, mas o menino estava ali, ele estava ali com a gente. E agora? O que você faz? Eu disse, nós vamos aprender juntos. Nós vamos fazer um caminho juntos. Se você está disposto a vir com a gente, eu vou agarrar na cintura de alguém e pular de jeito nenhum. Para onde vocês forem, eu vou. Se a gente cair no buraco, vamos cair todo mundo junto, mas eu vou junto. Então vamos. Nós estamos iniciando um trabalho, você vem junto? Vou. Muitas vezes eu ouvi agachado no chão, em algum lugar que a gente estava, arqueado sobre as pernas, dando socos na cabeça. Tamanho era a aflição que ele sentia. Isso um dos meninos. Porque ele dizia, há um apelo desesperador, ele dizia, um apelo maldito dentro de mim, que diz que eu tenho que subir daqui.
que eu tenho que enfiar no primeiro buraco que eu encontrar e usar tudo que tiver ali. Outras vezes eu vi ele no chão, rolando feito cobra, e depois aparecer todo unhado, todo piscado, o rosto, para poder resistir agora ao condicionamento que ele havia criado para si mesmo. E você olhar para ele e não poder fazer muita coisa, porque aquele momento era o momento dele. Ele precisava decidir se ele queria ou se ele não queria. Todo o suporte espiritual, eu tenho certeza, nós estávamos recebendo. E a solidariedade, o carinho entre nós, que nós mantínhamos uns com os outros, fazia com que ele tivesse esse tipo de reação, mas não cedesse à vontade. Vocês não têm ideia do caminho que ele já tinha percorrido para dentro da droga. É um desses caminhos que a gente não acredita mais que a pessoa consegue voltar. Aí um dia ele disse assim: hoje você vai sair comigo e você vai observar uma coisa, eu vou te mostrar. E não saímos. Era um sábado à noite, 20 horas mais ou menos. Nós passamos na praça principal da cidade e ele falou assim: dá uma olhada aqui em volta e vê o que você nota nas pessoas aqui. E eu olhei e falei: gente comum para lá e para cá. Não, senhor. Para mim, tem 5 pessoas aqui como se elas estivessem pintadas de vermelho. Todo mundo estivesse de branco e elas estivessem pintadas de vermelho. Eu disse: como assim? São distribuidores de droga. Mas como assim? Não tem ninguém aqui. Aí ele mostrou: dá uma olhada naquele cara encostado, conversando com outro cara ali na esquina do fórum, naquela pilastra lá. Dá uma olhada. Eu olhei, ele falou assim: observa o jeito que ele olha. Aí eu fiquei olhando. O cara falava com o outro e olhava por cima dos ombros dele, fazendo uma varredura à volta. Porque eles não usam, mas conhecem todos os usuários. Eles sabem todos aqueles que usam. E ele estava vasculhando, procurando alguém, procurando a sua vítima. Para quê? Porque olha que ele... Aí ele ficou olhando, de repente, ele bateu no peito do outro menino que estava com ele, fez assim e saiu. E nós acompanhamos com o olhar. A uns 200 metros dali, ele encontrou um garoto. Passou pelo garoto, fez assim com a mão, e o garoto acoplou a mão dele e saiu com alguma coisa na mão. Voltou lá de novo para a esquina e ficou lá conversando com o cara. E assim ele me mostrou todos os 5 e o comportamento de cada um deles. Aí ele falou assim: sabe como eu me sinto hoje fora? Que eles eram tudo que a gente queria. Quando a gente chegava aqui na praça, o que mais a gente queria era encontrar um deles. Hoje eu vejo como abutres que ficam procurando vítimas, carne, para poder se alimentar de carne suja, estragada. E eu me senti uma carne estragada. E um dia desses eu me senti tão mal. A minha mãe entrou no meu quarto e eu estava segurando a minha guitarra, tocando umas coisas loucas que eu nem sabia o que estava tocando. O olhar que ela me deu foi suficiente para eu entender o buraco que eu estava. Abandonei tudo e resolvi que eu ia fazer alguma coisa da minha vida. Tinha 2 caminhos: ou eu me matava, me destruía porque eu não tinha mais sentido na minha vida, ou eu procurava ajuda. Aí eu me lembrei de vocês. Me lembrei de vocês e eu vim para cá. Então, quando a gente muitas vezes se dá a viver o que a gente quer, a gente pode entrar num buraco tão fundo, né? E mergulhar tanto nas sensações que a gente pode esquecer que nós não somos um corpo, nós somos espíritos nos comportando em corpos aqui na Terra. Mas esse foi um dos meninos. Tivemos outros casos, em outras situações. Uma menina que nos procurou também lá na época e disse assim: ela tinha 19 anos e já havia feito 3 abortos. Tinha uma vida completamente volúvel, sem nenhuma responsabilidade com o próprio corpo. Havia engravidado 3 vezes e já tinha feito 3 abortos.
Mas ela disse que se sentia atormentada por aquelas ideias, sabe? Porque é o que nós falamos, né? A sensação pode ser muito boa na hora, mas ela deixa um gosto amargo na alma, muito amargo, e ela estava sentindo uma amargura infinita, também com duas escolhas. Ela disse assim: ou eu me mato, ou eu procuro ajuda. E ela resolveu então ir à casa, ficou sabendo da mocidade e quis recomeçar. E ela disse que a partir daquele dia ela tinha que andar na cidade de cabeça baixa, para não enxergar os antigos problemas dela, que eram atrações irresistíveis para ela, que levava ela para o dinheiro fácil, para as sensações, que agora estavam acabando e destruindo a vida dela. Ela simplesmente abandonou, resolveu mudar o comportamento, mudar a sua existência. E eu disse assim: olha, o que será que Jesus quer de nós, né? Desse grupo, dessa equipe? Porque nós também estamos começando, nós também estamos agora no início das nossas reflexões, do início do nosso trabalho. O que nós vamos fazer? Vamos juntos. Ela disse: então vamos juntos. Você quer ir conosco? Vamos? Ela disse: vamos lá, vamos juntos. Os dois são hoje trabalhadores espíritas, né? Mudaram-se daqui da cidade, foi para longe. Ela se transformou em evangelizadora, é mãe de duas crianças lindas hoje, tem uma vida linda, é trabalhadora de uma casa, e ele também mudou-se, casou-se, e tem uma vida equilibrada, né? Nenhum de nós é perfeito, né? Nós temos perfeições, mas uma vida tranquila. E ele diz: hoje eu tenho sossego de alma, hoje eu tenho paz. Ela disse a mesma coisa: hoje eu tenho paz. Não é importante nós buscarmos a nossa espiritualização? Nós somos espíritos, diz a doutrina espírita. O livro dos Espíritos diz que nós somos as inteligências que povoam o universo. Inteligências nem sempre muito inteligentes, né? Porque quando a gente resolve fazer o que quer, não é muito inteligente isso. Porém, se a gente não aproveitar a experiência daqueles que já caminharam mais que a gente, né? A maioria acha que os pais, que os amigos, que as pessoas mais velhas são caretas. Não, são pessoas que só querem podar, né? Só querem podar o barato, né? O menino falou assim: meu pai só sabe podar o meu barato, só sabe cortar minhas vontades. Eu tenho que viver sobre as vontades dele. Não é que muitas vezes as nossas vontades não são muito alinhadas, né? No momento com aquilo que a gente deve fazer. E os pais, já tendo vivenciado muito mais que isso, sabem exatamente o caminho, ou pelo menos a melhor parte desse caminho. Também estão aprendendo como nós somos espíritos e nos influenciamos mutuamente. Quando você deixa um amigo coordenar a tua vida, fazer você usar gratuitamente, né, alguma coisa que você não deva fazer, te dando alguma coisa que você não deve, quando você deixa um amigo cuidar da sua vida, o que você está fazendo? Você está cedendo o controle da tua vida para o outro. Só que pode chegar um momento em que você não consiga mais retomar esse caminho, você não consiga mais puxar isso de volta, ou tenha muita dificuldade, como aquele menino e aquela menina. Ele foi herói, porque eu vi rolar no chão feito cobra muitas vezes, se esfregar nas pedras de desespero para poder não fazer isso, socar a própria cabeça, como dizer, cabeçudo, né? Você entrou aí, agora você tem que sair, né? E tu socar a própria cabeça, muitas vezes. Depois ele passou a ter um olhar melancólico, um olhar triste, e aos poucos ele foi retomando o caminho, se alegrando com todo mundo, né? Aí ficou bem. Aí nunca mais ele voltou para aqueles meios, para aquelas coisas que ele estava acostumado a fazer. Nunca mais. Então, como nós nos influenciamos mutuamente, a gente precisa escolher primeiro as companhias. Claro que a gente deve respeitar todo mundo, mas deve conviver com todo mundo? Não. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela fala: afasta-te de companhias e ambientes que possam corromper os teus sentimentos, os teus hábitos.
Então a gente tem que escolher. Não precisa ser preconceituoso, não precisa julgar ninguém, criticar ninguém. Mas se você acha que você deve estar em qualquer lugar, com todo mundo, fazendo qualquer coisa, você vai acabar envolvido. Fazendo qualquer coisa. Então você tem que escolher. Precisa escolher as suas companhias, escolher ambientes, né? Para poder ir criando no coração o quê? Uma fortaleza, uma força que vai te ajudar, que vai nos ajudar a vencer essa imperfeição da gente, né? A vencer essa imperfeição. A Joana fala, então, a gente precisa selecionar, escolher para onde eu devo ir, para onde eu devo seguir. Então, há companhias que a gente precisa evitar. Tem um menino que recentemente nos procurou, ele disse assim: eu tenho um amigo que é alcoólatra. Pior é que ele tem 16 anos, já tem um amigo que é alcoólatra. Eu falei, puxa vida, deve ter um amigo de 16 anos também que já é alcoólatra. Eu falei, pô, quanto tempo ele bebe? Tomou cachaça na mamadeira? Tomou cerveja na mamadeira? Deve ser 16 anos. Não, meu amigo tem 25 anos. Como assim? Meu amigo tem 25 anos e bebe muito. E eu estou na dúvida, porque eu não sei se eu continuo amigo dele. Você pode continuar amigo dele, o que você não pode é sair com ele. Primeiro que um menino de 16 anos vai fazer o que com um menino sair com alguém de 25 anos, que tem gostos, interesses completamente diferentes. Pode acontecer, né? De coincidir gostos e interesses, mas são interesses completamente diferentes. E ele disse assim, mas eu nunca bebi. Mas vai acabar bebendo. Porque água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Ou seja, a convivência vai fazendo o quê? O que diz o Evangelho? As más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu não preciso criticar ninguém, não preciso ser moralista, não preciso julgar ninguém, mas eu preciso saber para onde eu vou, com quem eu ando, o que eu faço. Né? Escolher as companhias saudáveis para a convivência é muito bom. Por quê? Porque através dessas companhias eu vou fortalecer os meus ideais. Se eu convivo com ideais completamente diferentes dos meus, e principalmente perniciosos, como cada um de nós tem uma tendência negativa que nós trazemos da alma, nós não podemos garantir que a gente vai se manter íntegro se a gente continuar convivendo com hábitos negativos. Afinal de contas, nós somos espíritos que trazemos tendências que não sabemos quais são. A gente desconfia, né, por algum gosto que a gente tem, por um desejo, por algumas vontades diferentes. A gente desconfia, mas nós não sabemos a intensidade disso. Não sabemos até onde vai essa capacidade de nos atrairmos para aquilo que não devíamos e acabarmos então perdendo a nossa existência. Por isso a mocidade é muito importante, porque a mocidade ela ajuda a gente a refletir sobre valores. Ela nos ensina o pensamento espírita, o que o Espiritismo diz da vida, de nós mesmos, mas ela sobretudo ensina a gente a refletir sobre valores. O que é um valor, o que não é um valor? Quais são os valores verdadeiros da vida e os que não são? A mocidade ajuda muito a entender isso. E na convivência com a mocidade, no estudo, nós vamos o quê? Nos espiritualizando, entrando num clima de espiritualização. Porque o clima que a gente vive, espiritual, é que vai fortalecer os nossos ideais. Fortalecer os nossos ideais, e a gente vai conseguir conviver bem com eles. Senão, nós acabamos envolvidos e traídos por nós mesmos. Né? A gente se envolve com climas de negatividades ou climas comuns na sociedade, no que aqui todo mundo vive, e acabamos então absorvidos, engolidos por esse clima. E começamos a fazer achando normal, está tudo certo, está tudo normal, todo mundo faz. Não, todo mundo não. E também não é normal, é comum, mas normal não é não. Normal é exatamente aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é íntegro, né? O restante não é normal. Como disse, nós não somos juízes de ninguém, e nós também somos almas em aperfeiçoamento. Então, nós não podemos lançar críticas sobre quem quer que seja, mas podemos ir escolhendo o que a gente quer fazer da nossa vida. E principalmente,
nos ambientando a grupos de convivência que estimulem a nossa espiritualidade. Cada um de nós veio à Terra com um compromisso, mas não é um compromisso com ninguém, é um compromisso com a gente mesmo, de melhorar o nosso sentimento. Nós não viemos aqui para corrigir ninguém, não viemos aqui para corrigir ninguém, mas para corrigir-se, né? E esse ambiente de espiritualização que a gente vai criando em torno de nós, ele vai permitindo que a gente retome consciencialmente esse compromisso que a gente programou. Todo mundo tem um compromisso. Se você pudesse rever o seu programa reencarnatório, você ia ver qual sentimento você pediu intensamente para trabalhar. Intensamente. Você pode ter certeza que é exatamente contrário àquilo que te atrai. Porque o sentimento que a gente pediu para trabalhar é o sentimento contrário à nossa tendência. É o sentimento contrário à nossa tendência. Tem gente que diz assim, as pessoas que têm que aprender a conviver comigo como eu sou. Tudo bem. Mesmo que os outros te aceitem como você é, mas tem alguém que não vai aceitar você como você é, você mesmo. Nós não nos aceitamos como nós somos, consciencialmente. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas todo mundo pode me aceitar e conviver comigo do jeito que eu sou. Mas eu sou a única pessoa que não vou conseguir conviver comigo mesmo do jeito que eu sou. Porque eu sei exatamente quem eu devo ser, o que eu devo ser. Eu trouxe esse compromisso. Então, se eu fizer alguma coisa que eu não devo, mesmo que todo mundo me compreenda, me perdoe, me aceite, deve ser assim, a gente em relação a todo mundo, vai chegar um momento em que a cobrança íntima bate. O que aconteceu com aquele menino? No olhar da mãe, ele não fez agora aquilo para agradar a mãe, ele percebeu o buraco que ele estava. Ele falou assim, não posso continuar assim, eu preciso resolver minha vida. Porque bateu um processo de autocobrança intenso dentro dele. Ele resolveu, ele teve dois caminhos a seguir. Ele falou, ou eu me matava, ou eu procurava ajuda. Eu resolvi pela segunda, me dando mais uma chance. Então ele começou um processo todo de retomada dessa caminhada dele. Nós temos duas maneiras de viver. Uma delas é curtir a vida, que é o que todo mundo acredita que seja a melhor parte. Nessa curtir a vida entra aí, em primeiro lugar o corpo e os seus acessórios, né? O corpo e os seus acessórios. A pessoa compra um bom espelho, né? Um espelho bem grande, para se ver de corpo inteiro, entra na academia e vai modelar o corpo perfeito, aquele corpo idealizado, né? E vai para esse espelho todo dia e mede para lá, e mede para cá, e toma isso, tira foto para fazer comparação, né? Faz book, né? O book né? Para ver, nossa, como eu era, né? Nossa, como eu estou. Claro, gente, que fazer academia é uma das melhores coisas que a gente pode fazer nesse mundo para cuidar do corpo, sem dúvida nenhuma. Fazer exercícios, né? Cuidar da saúde, isso é muito bom. Mas não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que a pessoa elege o corpo como a coisa mais importante da vida dela. E ela começa então a trabalhar e batalhar para ter aquele corpo. Só que quando a gente não busca cuidar do corpo para manter a saúde, mas cuidar do corpo para estimular a vaidade, né? Só por vaidade, para que os outros me vejam e que os outros comentem a respeito do meu corpo, de como eu estou, então nunca está bom. Aí nunca está bom. Então a pessoa, ela passa dos exercícios para o exagero dos exercícios, para os excessos. Vai para os excessos. E aí, quando chega lá na frente do espelho, o resultado ainda não está muito bom. Então qual é a proposta seguinte? Eu preciso fazer alguma coisa para esse negócio aumentar, né? Aí vem os usos dos anabolizantes, das drogas, que vão auxiliar a gente a buscar aquele corpo perfeito. Mas o corpo é só uma camuflagem do espírito. Na verdade, o corpo é um veículo só, e é uma camuflagem. O Emmanuel disse que o corpo é o bendito amortecedor do espírito, porque se a gente viesse para a Terra com todas as dores que nós fomos para lá carregando de outras vidas, e não pudesse filtrar nenhuma delas, nós não teríamos nenhum habitante na Terra, porque ia ser suicídio atrás de suicídio.
E tem gente se matando para todo lado porque ninguém suportaria a vida. Então o corpo amortece. O nosso corpo, ele diminui a carga espiritual. Aquela carga de agonia, de desespero da alma, ele diminui. Ele reduz isso. E a gente fica com a parte que é possível de ser trabalhada. E temos ainda uma outra parte que é amenizada pela espiritualidade, quando a gente vem, ó, esse lado aqui vai ficar embotado. Deus, na sua bondade, reduz, né, a intensidade daqueles sentimentos, e a gente volta para cá com aquilo que dá para carregar, com aquilo que é possível, com aquilo que é possível carregar. O Emmanuel fala então que o corpo é o bendito amortecedor do espírito, ele amortece, né? Mas aí a gente olha para o corpo e ele quer fazer ele o tudo, né? Ele que é só a camuflagem, é só o veículo, é só a veste. A gente quer fazer da veste o tudo. E aí começa a colocar remendo novo em pano velho. Não vai dar certo. O que vai acontecer? A gente vai ter, pode ter que acontecer, eu acho que nunca, né? Nem que eu aplicar os negócios aqui, ficar quando eu vou chegar no corpo que eu quero, não tem jeito, né? Então, alguns corpos, né, algumas naturezas, elas dão melhor a desenvolvimento de musculatura, disso, daquilo. Então a pessoa vai e consegue o corpo que ela quer, né? Quando não é para esse lado, vai para cirurgias plásticas, né? E conserta aqui, corrige ali. Conheço um menino também que com 20 anos já tinha feito 4 plásticas no rosto. 21 anos. Então, somando 21, 42, 4 ele vai estar com 8. A gente vai lá para os 60 anos, ele vai estar com umas 10 plásticas no corpo. Nada contra, né, as plásticas corretivas. Se a gente não está sentindo bem com uma coisa, deve corrigir sim. Mas se for para você se sentir melhor, ao olhar no espelho, para você se sentir melhor com você. Mas se for para ficar com aquele rosto ideal, com a cara daquele artista, com a aparência daquele ídolo, aí o negócio fica feio. Eu tenho um amigo que é cirurgião plástico, ele fala assim, quando alguém chega no consultório com uma ficha, falando, descrevendo o jeito que ele gostaria de ficar, eu falo, eu não faço isso. Mas por quê? Não faço, porque a hora que eu terminar a cirurgia, que você se vê no espelho, você vai me odiar. Você vai se odiar primeiro e vai me odiar por ter feito, transformado você nisso aí. Você está querendo se transformar numa outra pessoa. Esse é um problema interno, não é externo, então. Você precisa primeiro se encontrar, saber quem você é, aceitar-se, para você corrigir aquilo que não está bom. Não corrigir tudo, mudar tudo, né? Aí você chega lá com o rosto daquela atriz e fala assim, ó, eu quero isso aqui. O cirurgião olha, dá uma olhada pra gente assim, Só reencarnando. Só reencarnando de novo, exatamente. Não tem jeito. Essa, né? E também não vai combinar com o corpo, não vai combinar nada. Se ele conseguisse transformar a gente naquela pessoa, não ia adiantar nada. Não ia virar nada, não ia adiantar nada. Por quê? Porque aquele rosto está adequado à personalidade daquela pessoa, daquele espírito que tem aquela missão com ele mesmo, e a gente não é ele. Então não adianta ficar querendo ser o outro, porque cada um é do que é, porque precisa ser do jeito que é. Você nasceu para ser do jeito que é, para ter essa aparência, para ter esse corpo. Você pode melhorá-lo, sim, pode fazer os exercícios, pode se alimentar bem, pode procurar não se ater a vícios, para que o teu corpo fique adequado às suas necessidades, mas não pode querer ser a outra pessoa, né? Nós vamos sair implantando aí tufos de cabelo, né, nos outros, ou, né, afinando a sobrancelha e mexendo no nariz. Não vai dar certo esse negócio. Tudo bem, pode. Tem alguma coisa que não te agrada? Corrige. Não tem problema nenhum. Aí você olha no espelho, opa, agora ficou melhor, né? Agora eu olho para o espelho. O que não te agrada em você? Nada. E não dá. O que você olha, quando você olha nessa imagem, o que não te agrada aí? Tudo. Aí não tem jeito. Aí a pessoa está precisando de uma outra coisa, precisando de uma cirurgia por dentro, não é por fora. Está precisando procurar um terapeuta, além da doutrina espírita, né? Nós vamos falar depois de alguns requisitos que podem ajudar muito a gente nisso. Tem que procurar um terapeuta para ajudar a modelar por dentro, a fazer uma cirurgia por dentro, por fora. Não vai ter jeito. Não tem como a gente se transformar naquela pessoa que a gente quer ser. Então, o corpo não pode ser para nós jamais o foco da nossa vaidade, da exteriorização única e simplesmente da vaidade, né? Não pode ser assim. Se for assim, nós vamos desfocar.
o campo principal das nossas percepções. Não vai dar certo. Em seguida vem outros viver como se quer, né? Curtir a vida. Vem a comida. Então, eu vou comer tudo que eu achar que devo, né? Vou comer tudo que eu achar que devo. Aí o corpo começa a reagir também, né? Nós temos hoje vários problemas de saúde já desde a infância, porque a gente não controla a alimentação. Aí vem a bebida. É um cara que quer tomar tudo que ele achar pela frente, quer tomar tudo, vai tomar tudo, vai tomar, vai beber. O que ele achar pela frente, né? Vai beber, vai tomar. Só que vai acontecer o quê? A gente vai danificar esse veículo, né, temporário que é o corpo, e vamos ter problemas sérios com a nossa consciência. Por quê? Porque a gente veio para cá para cuidar desse corpo, para a gente poder ter uma vida melhor. Mas se nós não tivermos uma consciência diferente da vida, não vai ter jeito de fazer isso. A gente vai querer usar. O cigarro, né, também. Tem gente que acha que fumar um cigarrinho de vez em quando não tem problema. Tem problema sim. Claro que tem problema. O marido de uma amiga minha, eu acompanhei ele em Rio Preto, nas atividades lá de oncologia, por estar com problema de pulmão. Quando ele entrou no consultório e mostrou para a médica os exames, ela disse assim: você fez arte, né? Fez arte, né? Por quê? Porque ele fumou 50 anos. Começou com um cigarrinho que o pai deu, e depois foi por 50 anos. Com uma série de complicações respiratórias, né? Ele disse: se eu pudesse voltar no tempo, não teria começado a fumar. Então, os inocentes cigarros de agora vão ser os desafios muito grandes depois para vencer esse vício, que vai fixar-se na sua vida e reduzindo a sua capacidade de vida, sua qualidade de vida. Vai reduzindo. E a gente vai para outros hábitos. O sexo desregrado, sem compromisso, né? Na idade juvenil, né, como diz o Ivan de Albuquerque, é muito natural que as pessoas queiram ficar. Mas eu não quero ficar com o outro, eu quero ficar com o corpo dele. Só. Com a pessoa eu não quero, não. Não estou interessado em quem você é. Um quer ficar com o corpo do outro. Só que tem um problema sério. Ninguém fica só com o corpo do outro. O sexo sem compromisso cria vínculos, né? Além de criar vínculos espirituais entre os dois, né? Cria vínculos espirituais, faz o quê? Quando eu banalizo alguma coisa em mim, que é um patrimônio sagrado e abençoado, o sexo não é proibido, não, nem é pecado, não tem nada disso, né? As religiões colocam a sexualidade como um mito, uma coisa absurda, pecaminosa, não é nada disso. Só que o sexo sem compromisso, sem a ligação afetiva entre duas pessoas, ele traz danos, sequelas ao emocional da própria pessoa que se submete a ele. De tal forma que, passando o tempo, ela não sabe mais o que sente. O dia que a pessoa para falar assim: agora eu vou encontrar uma pessoa porque eu quero namorar sério, eu quero encontrar uma pessoa para ser feliz. Aí ela não consegue. Aí ela fica pulando de relacionamento em relacionamento e fala: não sei, eu não consigo me ligar a ninguém. A pessoa parece interessante, depois eu começo a conviver, não tem graça. Por quê? Banalizou tanto a sexualidade, banalizou tanto o seu mundo emocional, que agora não sabe mais o que sente. Precisa retomar esse caminho outra vez. E aí, às vezes, a pessoa precisa passar um longo tempo sem nenhum tipo de relacionamento, refletindo sobre si mesma, dedicando-se a outras coisas para reconstruir a capacidade de amar, porque perdeu. Banalizou, então nem ela acredita mais no amor. Quando o outro diz para ela assim: eu te amo, ela fala: não ama nada, porque ela também não ama. Está acostumada a ficar com todo mundo, então não sabe mais o que sente, também não acredita no amor dos outros. A outra pessoa está sendo sincera, está querendo se dedicar à pessoa, e ela não consegue acreditar, ela não consegue sentir, porque ninguém sente o que não está dando. Se eu estou me propondo a amar, eu consigo entender o amor que vem do outro. Mas se eu não estou me propondo a amar, eu estou apenas querendo viver sensações, né? As sensações só físicas, sem me importar com o sentimento, o que acontece? Eu não sei mais o que eu sinto e também não consigo entender o que vem do outro. Olha a problemática toda que a gente cria quando resolve viver o que a gente quer, e não o que se deve. Então,
A sexualidade, ela tem que nascer, né, o sexo em si, tem que nascer dentro de um compromisso, de uma afetividade verdadeira. Então quer dizer que não pode ficar? Depende. Se você quiser ficar na condição de amigos com os teus amigos, pode. Amigos. Agora, se vai haver envolvimento emocional, precisa ver se eu não estou querendo apenas brincar com a outra pessoa. Não, eu estou querendo apenas passar o tempo. Então eu vou me envolver com uma pessoa para passar o tempo. Tá bom. A vida está monótona mesmo, a coisa está meio chata, eu vou arrumar alguém para passar o meu tempo. Tá bom, tudo bem. Só que esses vínculos emocionais que vão se criando, eles vão distorcendo o quê? O nosso próprio sentimento. Esse ficar sem compromisso, ele vai desfigurando na própria pessoa a capacidade de sentir. Então não é questão de pecado, é questão de desvirtuamento do próprio sentimento. Depois, quando a pessoa resolver ter uma afetividade verdadeira, sabe mais o que sente. Então, quem fica com todo mundo hoje, provavelmente não vai ficar com ninguém amanhã. Olha só, o trocadilho infeliz. Eu tenho muita gente, porque eu já estou na idade que eu passei por várias fases disso aí, estou enxergando os meus amigos da minha idade, da época, que ficavam com todo mundo, então todo mundo batendo cabeça por aí. Todo mundo batendo cabeça. Ninguém com ninguém. Tudo neurótico, fazendo análise, e outro perturbado para lá, outro perturbado para cá. Tem espírita, viu? Trabalhando e completamente perdido. Graças a Deus que está na doutrina ainda trabalhando, porque senão, acredito que já tinha pirado já, né? Eu sou alérgico aos ventiladores, não pode deixar ligado, eles vão tirando a questão da minha voz. Então, gente, o problema não é questão de pecado, é questão de que o homem é senhor, segundo Joana de Ângeles, e o Evangelho também diz assim: sois artífices do vosso próprio destino. A gente vai construindo o nosso sentimento. O sentimento é um equipamento em construção, não está pronto. Nenhum de nós nasce sabendo tudo e nem sabe sentir tudo. Nós estamos aprendendo. E Jesus falou: faça ao teu semelhante só aquilo que você gostaria que te fosse feito. Porque como o sentimento é um equipamento em construção para a alma, então se eu fizer para o outro o que eu não gostaria que me fosse feito, eu estou fazendo o que com o meu? Não estou aprendendo, não estou edificando nada. E ao contrário, estou instalando na alma um desconforto muito grande. Então, geralmente, quem fica com todo mundo hoje não vai ficar com ninguém amanhã. Quando a vida não promove algumas armadilhas, né? Tenho também um familiar meu, que era assim, desses que gostava de aventuras mesmo, não tinha nenhum, né? Isso tudo que ele está falando não tem julgamento nenhum, gente, é para nós analisarmos, conhecer a gente mesmo, né? Estamos analisando aqui, porque a gente pode não ter feito o que ele fez para fazer outra coisa pior. Então, estamos analisando o foco e sentimento agora. Então ele tinha o hábito também de não se preocupar com a afetividade, ficar com todo mundo mesmo, estava à vontade aí. É o que hoje corre por aí, né? Todo mundo faz isso. A maioria faz isso. Tá bom, tudo bem. Aí, num determinado período, ele olhou para o calendário e viu que o tempo estava passando. Ele falou assim: bom, preciso encontrar uma pessoa agora, que eu quero casar, vou ter uma família, ter filhos. Ao contrário de não achar ninguém, ele achou. Só que a vida criou uma armadilha com ele. Encontrou uma mulher que é uma peste. A mulher é um trem. E ele se apaixonou perdidamente por ela. Quase jogava a língua para ela passar sobre a língua dele. E todo mundo falava: não é possível que essa criatura que era tão esperto caiu numa armadilha dessa. Mas ele não via. A vida faz o quê? Põe o óculos cor-de-rosa. Então, né, a pessoa vê: é a minha princesa, é o meu príncipe, né? Vira sapo rapidinho. Aí príncipe nada, né? Sapo, sapa, lioa, né? Onça, cada uma. Essa mulher dele é uma peste. Ela era assim, no bom sentido, eu não estou aqui brincando com ela. Uma peste. Mas é um anjo de bondade, né? Uma peste. Então, tudo bem. Meu filho, ela transformou a vida dele no inferno, porque ele amava perdidamente ela. Ou achava que amava, né? E ela fazia dele gato e sapato. Todo mundo olhava e falava: não é possível que essa criatura que usou todo mundo agora se submete desse jeito. Fazia coisas ridículas, coisas absurdas, sabe? Eu sei que
o tempo passou, ela simplesmente abandonou ele, foi embora, deixou o filho com ele, arrumou o primeiro que passou e ó, vazou. O primeiro que passou, ela foi embora, deixou o filho com ele. E ele ficou praticamente quase 7 anos em depressão. Uma depressão muito grande. E depois nós ouvimos da boca dele mesmo, ele mesmo falou. Ele falou, só que como ele é de uma outra fé, ele acredita em castigo. Ele fala assim, isso é castigo de Deus. Eu tenho certeza que eu estou sendo castigado. Tenho certeza. Tenho certeza que eu estou sendo castigado. Então, já porque ele acredita no castigo, né? O Espírito não acredita em castigo, não tem castigo. Existe lei de causa e efeito, né? Mas castigo não. Mas ele acredita que Deus está castigando ele. Eu estou sendo castigado, porque eu já se viu uma vida, eu me apaixonar tanto assim, por um grande amor desse, né? Aí ele fala, todo mundo enxergava, só eu que não. Mas por quê? Porque você perdeu essa capacidade de análise do sentimento do outro, né? Da percepção de quem é a outra pessoa. Porque não consegue conhecer nem si mesmo, não sabe nem quem é, como vai saber quem é o outro? Não sabe. Né? Então, a gente precisa, na afetividade, né, ter muita responsabilidade. E no extremo, que é a sexualidade, muito mais. Por quê? Porque o sexo é um patrimônio divino, que faz bem para aqueles que têm compromissos entre eles, né? Aqueles que têm compromisso entre si, faz bem. Mas não faz bem para quem não está a fim de levar uma afetividade a sério. Claro que o namoro é muito importante. O Emmanuel fala, no livro Vida e Sexo, né? Ele fala que o namoro é para você conhecer outra pessoa. Então, mas também é o período que você pode decidir se você quer ou não quer seguir com aquele relacionamento. Não é um período para começar pelo final, né? Hoje em dia, normalmente a pessoa se vê, faz sexo primeiro, para depois perguntar o nome. Mas como é seu nome mesmo? Pois é. Aí não dá certo, né? Por quê? A coisa complica depois. Né? A coisa complica depois. Aí vem também do espírito nenhum compromisso com a verdade. Geralmente quem quer viver tudo não tem compromisso com a verdade. Então a pessoa não tem compromisso com nada. Ela quer viver tudo nessa vida. Ela quer experimentar tudo, viver tudo com todo mundo. Não está afim de viver e de ter nenhum compromisso com a verdade. A falta de compromisso com a verdade faz você também não conseguir as suas realizações. Por quê? Porque por uma lei de causa e efeito, à medida em que eu não vou sendo verdadeiro com as minhas ações, eu vou criando um campo de negatividade em torno da minha vida, que vai afastando qualquer coisa nobre e boa que possa acontecer comigo. As pessoas, quando me enxergam, fazem uma leitura negativa e não vão se relacionar bem comigo. E muitas coisas boas, bons empregos, bons relacionamentos, boas coisas nessa vida a gente pode perder por não ter compromisso com a verdade. Tem gente que o importante é se dar bem. Se eu me der bem, tá bom. O outro, não tem problema. Então eu vou trapacear, eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou passar por cima de todo mundo para conseguir o que eu quero. Então esse comportamento, ele cria um campo de negatividade, que a pessoa não vai percebendo, mas que com o tempo vai comprometendo o sucesso da própria vida, ou seja, ela não consegue ter bem-estar, não consegue ter paz, não consegue ter nada. Porque ela começa a ter o reflexo disso com o tempo. É aquela pessoa que quando... Vocês nunca ouviram o comentário de alguém, quando você fala de alguém, a pessoa fala assim, fulano? Fulano não é sério, não. Vocês nunca ouviram alguém falar isso de alguém? Quanta gente que a gente já... Fulano é uma bestalhada, fulano... Né? Ou então, muito mais sério, fulano, sai fora, não chega perto desse cara não. Esse cara é perigoso, esse cara não é honesto. A pessoa cria um campo de negatividade, depois reclama da vida, reclama que nada dá certo, que as coisas não vão bem. Mas por quê? Porque a gente cria esse campo de negatividade, né, em torno da gente mesmo, que vai atrapalhando o nosso processo de caminhada. Sem compromisso com a verdade, de sermos honestos com os nossos princípios, e para isso a gente tem que aprender, nós vamos conversar daqui a pouco, quais são esses princípios que a gente deve buscar. Sem isso, a gente simplesmente vai afastar todas as boas possibilidades da nossa vida, né? Tudo que há de bom e de nobre na nossa vida. Então, nessa primeira reflexão, nós vamos pensando a respeito disso. E mais uma para a gente
encerrar esse primeiro módulo, né? A gente vai parar para um intervalinho, para tomar uma aguinha ao banheiro, para a gente voltar depois para a solução disso. Primeiro vamos para o último item, né? Que é dentro do compromisso com a verdade, né? Da honestidade, da gente ter propostas honrosas e boas para a vida, que a única coisa que vão conseguir fazer com que a gente consiga ter uma direção boa, uma boa resposta da existência para a gente. O Espírito precisa então de preocupar-se com a questão das neuroses, né, que faz a gente focar naquilo que é transitório, que passa rápido, mas que deixa um gosto amargo, né, para se preocupar com uma outra coisa, que é o que nós vamos comentar daqui a pouco. Tá? Então a gente vai dar uma paradinha agora para tomar uma água aí, ir ao banheiro, depois nós retornamos para conversar a segunda parte, e depois dessa segunda parte a gente vai abrir para perguntas, para aqueles que quiserem perguntar. Se quiserem escrever, o pessoal vai depois distribuir os papeizinhos para escrever as perguntas, se não, pode ser feita verbalmente também, tá bom? Então vamos dar uma paradinha agora nesse primeiro módulo para a gente poder ir ao banheiro, tá?